Capítulo 3. Aborrecentes borderlines. Rafaela era uma criança linda, inteligente, sensível, às vezes pouco enfesadinha, mas cuidadosa, amável e compreensiva com o sofrimento alheio. Tinha o apelido de Docinho de Coco na família e, para sua irmã mais velha, que me relatou toda a sua história, era o amorzinho do coração. Aos 12 anos, Rafaela começou a mudar seu comportamento. Teve primeiro o namoradinho, a turminha de amigos e começou a sair com eles. Nesta época começou a ficar irritada, intolerante, inquieta e insone. Aos 13 anos iniciou um namoro com Rodrigo. E para surpresa da família, Rafa se mostrou muito ciumenta e possessiva. Sua inquietação rapidamente se transformou em agressividade, dirigida especialmente ao namorado. Passava horas ao telefone com Rodrigo, fazia juras de amor, chorava, tinha acessos de ira e xingava de forma ofensiva e humilhante. Esses episódios se tornaram cada vez mais frequentes e intensos. Nesse mesmo período, Rafa já estava com a sexualidade à flor da pele. Ficava um tempo enorme trancada em seu quarto, transando com Rodrigo em alto e bom som para todo mundo ouvir. Em pouco tempo, começou a beber e a fumar maconha, com seu grupo de amigos. Aos 15 anos, ela engravidou. Foi um caos dentro de casa e, sem avisar ninguém, Rafa e Rodrigo resolveram fazer um aborto. Uma semana depois, lá estavam eles, novamente, transando, como dois coelhos. Minha mãe, desesperada, levou Rafaela a um psicóloga, mas não adiantou nada. Ela faltava, mentia e manipulava todo mundo. O relacionamento com Rodrigo piorou e, em seus acessos de ira, ela também passou a agredi-lo fisicamente e as meninas que se aproximavam dele. Foi expulsa do colégio, bebia cada vez mais e fazia sexo em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Tudo era intenso demais, estávamos chocados. Rafaela, às vezes dormia fora de casa, perseguia o namorado, brigava com todo mundo, até com os mendigos. Quando chegava em casa sem as chaves, quase derrubava a porta a chutes. Ninguém sabia explicar de onde ela tirava tanta força. Rafa foi internada 3 vezes, mas nada parecia fazer efeito. Os conflitos e as agressões físicas eram inesgotáveis, dentro e fora de casa. Num de seus ataques, chegou a morder seu irmão, enfiar um lápis em sua panturrilha e ameaçou jogar uma pedra na empregada. Aos 17 anos, ela engravidou novamente e sofreu um aborto espontâneo, devido aos excessos de álcool, maconha, êxtase, ácido. Nessa época, meus pais se separaram. Toda a família foi se desmontando com os descontroles e a instabilidade dela. Após o aborto, ela rompeu com Rodrigo e se envolveu com Cleison, um aviãozinho do morro perto de casa. Desempregado, viciado em maconha e crack, sem pai nem mãe, Cleison já havia sido preso por assalto à mão armada, não tinha roupas, era analfabeto, não possuía os dentes da frente, fedia à distância. Apesar de tudo, ele tinha o que Rafa achava essencial. Era louco por ela. Como fazia questão de dizer, após 3 meses, decidiram morar juntos no morro, pois foram proibidos de ficar em casa. Não conseguimos entender como uma menina inteligente, educada, em bons colégios, que recebeu todo o carinho e atenção, poderia trocar tudo por uma vida degradante. Para ela, a única coisa que importava era estar com Cleison, 24 horas por dia. Tentamos terapia familiar, mas parecia que falávamos uma língua totalmente diferente da dela. Rafa tinha uma visão distorcida da realidade e tentava nos culpar por todas as suas escolhas, inclusive de morar no morro. Às vezes passava em casa só para buscar comida e trocar de roupas. E me contava coisas chocantes da imundície de onde morava, mas mesmo assim se sentia melhor lá. Seu aspecto era péssimo, unhas enormes e sujas, pele oleosa, cabelos desgrenhados e não tomava banho há dias. Mudou seu modo de vestir, falar e andar. Gosto musical, tudo. Rafael era outra pessoa. Em total desespero, meus pais se reaproximaram de minha irmã. Mobiliaram a casa deles, compraram roupas, ofereceram emprego, pagaram tratamento dentário a Cleison e ajudaram nos estudos. Eu sentia que a Rafa tinha bom coração e que gostava de ajudar os outros. O problema era ajudar a si mesmo. Após 4 anos de namoro, ela resolveu voltar para casa, simplesmente porque desistiu de tentar mudar o namorado. Depois disso, Rafaela iniciou um novo relacionamento com seu melhor amigo, o Chico. Com a ajuda da família e do namorado, ela aceitou fazer um tratamento psiquiátrico de forma regular e sistemática. Embora continuasse com a maconha, Rafaela parou de beber e retornou aos estudos. Seu temperamento ainda é bastante difícil e instável, mas agora possui objetivos claros e tenta se controlar e se responsabilizar por suas decisões. O relato anterior nos mostra com detalhes o que pode acontecer nas relações familiares quando um adolescente borderline, do tipo impulsiva explosiva, abre quadro tão precocemente.
Diversas características disfuncionais, emocionais, cognitivas e comportamentais podem ser destacadas nessa adolescente, e todas se apresentam de forma bem semelhante aos dos outros adultos. Dentre elas estão acesso de ira acompanhados por sensação de frustração familiar, como uma estranha no ninho, instabilidade emocional, hiperreatividade, dependência afetiva, temor exagerado de ser abandonada, comportamento de risco, abuso de drogas, promiscuidade sexual, dificuldade em dar continuidade aos objetivos, prejuízos afetivos e profissionais. Também pode-se observar mudanças de ideias e valores, de aparências e hábitos, o autoflagelo, na forma de descuido físico intenso, a baixa autoestima, a sensação de vazio constante, e a ansiedade e a inquietação excessivas. A irmã de Rafaela ainda acrescentou que, desde os 12 anos, quando houve a grande ruptura no seu padrão comportamental, a família sempre tentou manter uma relação de carinho e diálogo com ela, mas nem sempre conseguia. Nas raras ocasiões em que aceitava conversar, Rafa argumentava de forma repetitiva: aqui em casa, todos têm tudo, mas eu não recebo nada. Ninguém me ama, ninguém me entende nessa casa. Tenho vontade de morrer para acabar com o sofrimento de todos vocês. É possível perceber também que a Rafaela teve os sintomas amenizados conforme foi entrando na fase mais adulta. Isso nos alerta para um fato extremamente relevante. A adolescência, na maioria absoluta dos casos, tem o poder de potencializar, e muito, certos tipos de sentimento, pensamentos e comportamentos. Durante a adolescência, algumas características destacadas no caso de Rafa podem ocorrer em qualquer jovem. No entanto, nos adolescentes borderlines, essas características se apresentam com frequência e intensidade além do esperado, e considerado razoável para esta fase turbulenta da vida. É comum a maioria dos adolescentes se revoltarem contra os pais, quererem sair de casa, experimentarem drogas, dirigirem de forma inconsequente, colocarem-se em situações de risco, terem auto-rotatividade de relacionamentos, mudarem de acordo com o grupo em que estão inseridos. Tudo isso ocorre porque eles estão num momento de descobertas intensas da vida, da sexualidade e de formação de identidades, independente de seus pais. Muitos passam por uma fase de experimentação, mas o que os diferencia dos adolescentes com personalidade borderline é a motivação que apresentam para se comportarem da forma como se comportam. Os adolescentes, em sua maioria absoluta, agem de forma disfuncional, simplesmente porque são adolescentes. Eles não sentem nem buscam explicar por que fazem o que fazem. Se limitam a dizer, sei lá, aconteceu. Como os adolescentes borderlines, a história é bem diferente. Eles apresentam uma motivação para todas as suas disfunções emocionais, cognitivas, comportamentais e pessoais. Vale ressaltar que suas motivações podem não nos parecer legítimas, ou até fantasiosas e exacerbadas. Mas, de fato, é assim que eles veem, sentem e se portam frente aos conflitos e problemas reais e imaginários. Apesar de os comportamentos entre os adolescentes borders e não borders se mostrarem semelhantes, é preciso observar o que há por trás de cada ação deles. Explico melhor: um ataque de fúria originar-se sempre de uma frustração, real ou imaginária, e é deflagrado após um período curto de tempo, algumas horas ou 2 dias. Nesse momento, os adolescentes apresentam uma irritabilidade marcada e crescente, até que eles perdem o controle e se derramam em raiva e ira. Após esse acesso, geralmente eles se mostram tristes e envergonhados. No entanto, o sentimento de culpa e arrependimento, relatado ou demonstrado, tem duração curta e pouco instrutiva, pois são capazes de agir da mesma maneira se um novo fator de frustração e adversidade ocorrer em sua vida. A autoestima dos adolescentes borderline é muito baixa. Eles se veem como jovens feios, incapazes, burros e maus. Podem, por vezes, disfarçar toda essa insegurança e se apresentar com uma postura de poderosos e bem resolvidos, o que lhes confere certo ar de arrogância para aqueles com os quais não têm um relacionamento mais estreito. No entanto, dentro de suas mentes, os seguintes pensamentos são constantes e sentidos com ansiedades e angústias. Sou uma droga. Não sei como as pessoas ainda gostam de mim. Sou incapaz e sempre serei. Não importa quanto falem ao contrário. Minha vida é desaparecer. Nunca serei feliz, nunca serei amado de verdade. Sou uma pessoa má e mereço o sofrimento que estou passando. A família dos adolescentes borderlines. As famílias, de forma geral, são bem diferentes entre si, e por isso mesmo reagem de maneiras diversas diante de um filho borderline. Afinal, existem valores, ideias, estilos educacionais, regras e histórias que as tornam individuais. Apesar dessa diversidade,
As famílias que têm em seu lar um adolescente border costumam compartilhar certos tipos de pensamentos e comportamentos. Os pais, na maioria absoluta dos casos, não entendem o porquê das atitudes de seus filhos. Os consideram rebeldes, maldosos, abusados e até mal educados. Acham que eles são mal agradecidos e insensíveis a todos os esforços que os pais fizeram para lhes proporcionar o que têm de melhor. Em função disso, muitos acabam paulatinamente se distanciando dos filhos e perdem a confiança que depositaram neles, já que, frequentemente, esses filhos estão envolvidos em comportamentos hostis e atos ilícitos. Os pais não conseguem entender ou justificar, pelo menos de maneira plausível, os comportamentos mais irresponsáveis de seus filhos, tais como dirigir perigosamente, ter relações sexuais de alto risco, inclusive com pessoas mais velhas que conhecem pela internet, usar drogas, ficar vagabundando sozinho pela noite, perseguir e tentar controlar de forma insana seus objetos afetivos, que podem ser um namorado ou uma paixão platônica jamais correspondida. Você deve estar se perguntando se comportamentos descritos também não ocorrem em adolescentes sem o transtorno de personalidade borderline. É claro que sim. Várias das atitudes explicitadas anteriormente, de fato, podem ocorrer em muitos adolescentes. E, da mesma forma, os pais vão se apresentar certo estranhamento e preocupação em relação a esses assuntos. Como disse antes, a diferença entre esses adolescentes e os adolescentes com personalidade borderline está na motivação que esses últimos apresentam no seu pensar e agir. Por viverem em uma avalanche mental de emoções intensas, reais ou imaginárias, estão em busca constante e insaciável de afeto, e neste processo são capazes de quase tudo para chamarem a atenção de seus pais e de seus objetos afetivos, amigos, namorados, ficantes. O vazio afetivo dos jovens borders é tão grande que eles vivem em um estado permanente de carência. Mesmo que sejam profundamente amados e cuidados por seus familiares, muitas vezes essa carência inesgotável os coloca em tal nível de angústia que suas atitudes autodestrutivas são praticadas como um remédio amargo e doloroso. Mas, com efeito de alívio imediato e com algumas medicações aplicadas na forma de injeção, doem uns poucos segundos, aliviam os sintomas em minutos e têm. Durante os acessos de fúria, os pais costumam relatar que as mudanças de humor de seus filhos podem ocorrer de forma tão rápida que é quase impossível perceber o motivo que disparou o gatilho desse evento. Isso torna a possibilidade de prevenir ou mesmo reduzir a dimensão dos acessos de fúria muito remota e até mesmo inexistente. Esses indivíduos são hipersensíveis e hiperreativos às emoções, aos gestos, às enotações de voz e às expressões faciais dos outros. Como consequência dessas características, frequentemente eles interpretam de forma errônea as mensagens que as pessoas de seu convívio desejam lhe passar. Pode-se imaginar os efeitos desastrosos que essa leitura equivocada do outro é capaz de desencadear no border. Sentimentos negativos de desaprovação, impaciência, irritabilidade, desatenção, negligência, tristeza, mágoa, rancor. E dessa forma depreciativa que ele imagina que o outro o vê, e por possuir uma identidade pouco consistente, é assim que ele passa a se ver no momento em que essas interpretações distorcidas ocorrem. Essas horas de intensa disfuncionalidade emocional e cognitiva são responsáveis pelas mudanças bruscas de humor que podem produzir níveis elevados de irritabilidade e deflagrar os acessos de fúria dos borders, direcionados especialmente às pessoas de seu convívio mais íntimo. Muitos pais, familiares e amigos costumam utilizar a expressão pisando em ovos para descrever a convivência frequente com essas personalidades. Como os ataques de fúria ocorrem? Os acessos de fúria dos adolescentes borders costumam ser apavorantes e muito estressantes para toda a família. Eles promovem um desequilíbrio emocional nos próprios jovens, nos pais, irmãos e até funcionários mais próximos dos familiares. Com o decorrer do tempo, há um esgotamento gradativo que leva ao limite emocional, desestrutura a família, sensação de desesperança e tristeza crônica na casa. Certa vez, ouvi de uma mãe a seguinte frase: lá em casa, até as paredes são tristes. Após os acessos de fúria, os adolescentes borders têm a apresentar uma onda de calmaria, devido ao processo que desencadeia a explosão. Como já foi explicado, o ataque de fúria
é precedido por um período de irritabilidade crescente que leva a pessoa a um desconforto emocional insuportável. Na tentativa de extravasar a qualquer custo essa enxurrada de sentimentos negativos, os borders provêm uma explosão emocional de forma intempestiva e descontrolada, que a maioria de nós nos presencia com os olhos incrédulos e estarrecidos. A impossibilidade nesses momentos é incalculável, e por esta razão é capaz de adquirir uma força física inimaginável. A impulsividade e a irritabilidade são características nevrálgicas no processo de fúria das personalidades borderline, em especial na fase da adolescência. Para que haja melhor compreensão, explicarei de forma sucinta um pouco do mecanismo desses dois sintomas. Somente dessa maneira é possível aprender como agir frente a uma situação tão complexa quanto assustadora. A impulsividade é regulada em uma região cerebral denominada córtex pré-frontal. Tal qual um maestro de uma orquestra, essa religião tem função de filtrar nossos impulsos, especialmente aqueles gerados por nossas emoções mais intensas como raiva, ódio, rejeição e frustração. Quando o córtex pré-frontal funciona corretamente, podemos filtrar a carga emocional de nossos desejos imediatos, para adequarmos nossas ações a situações que querem entendimento e comportamentos sociais e afetivos harmônicos. Quanto à impulsividade, as personalidades borders, em geral, apresentam dois aspectos desafiadores e que requerem delas um grande grau de consciência e esforço para transporem suas dificuldades. O córtex pré-frontal desses indivíduos apresenta uma disfuncionalidade que prejudica bastante a filtragem redutora dos impulsos que essa região recebe diretamente do sistema límbico. O sistema límbico funciona como a grande central cerebral das emoções, seria o coração de nossas mentes. É nessa região que sentimos desde as emoções positivas como amor, ternura e tolerância, até as negativas como ódio, mágoa e rancor. As pessoas borders apresentam uma hiperatividade nessa central emocional e por conta disso estão sempre gerando um número exacerbado de emoções com intensidades também elevadas. Essas emoções acabam produzindo os impulsos que são conduzidos diretamente ao córtex pré-frontal. Para serem moduladas de forma quantitativa e qualitativa, e é exatamente nesse processo que os borders começam a capotar, pois o sistema de freio, composto pelos seus córtex pré-frontais, já são hipofuncionantes, ou seja, eles freiam menos os impulsos emocionais do que deveriam. O resultado é a impulsividade exacerbada, tal qual um carro em alta velocidade que a qualquer hora pode provocar um grave acidente com consequências desastrosas, tanto para o motorista quanto as diversas pessoas ao redor. Quanto à irritabilidade, temos que entendê-la como um tipo de estresse que faz com que o organismo libere uma série de substâncias psicoativas, que por sua vez levam o cérebro a preparar o corpo para uma grande reação de luta ou fuga. A descarga de adrenalina que ocorre nesses processos de preparar o corpo para uma suposta guerra tem também, por via neural distinta, a função de ativar o córtex pré-frontal. Para ele, exerça a sua função de freio mental e o corpo possa retornar à sua linha basal de funcionamento. O problema para as pessoas com personalidades borderline é que, por um funcionamento reduzido e consequentemente disfuncional, seu freio cerebral não consegue interromper ou reverter a cascata de estresse produzida pela irritabilidade que sentem de forma constante e que, perante algumas situações, atingem níveis bastante elevados, sem tratamento adequado, tanto medicamento quanto psicoterápico. Esses ataques de fúria irão ocorrer de forma inevitável, até porque existem dois motivos neurofisiológicos que os justificam e tendem a retroalimentá-los. Com o tempo, os pais vão desistindo de enfrentar e questionar este tipo de atitude dos filhos, tornando-se mais tolerantes em relação aos descontroles. Em geral, a desistência ocorre pela exaustão emocional vivenciada por esses pais, que não conseguem lidar com as explosões de seus filhos. Essa é uma atitude totalmente compreensível, no entanto, tende a piorar os problemas comportamentais desses adolescentes. Os filhos acabam aprendendo que suas explosões, além de aliviarem seus sentimentos ruins, podem também ser uma boa maneira de dobrar os pais, especialmente quando eles representam um impedimento real para a realização de suas vontades infantis e reprováveis. Assim, tanto pelo aspecto fisiopatológicos, quanto pela minha prática clínica, observo que a irritabilidade desse ser o foco principal sobre a qual devemos trabalhar para tentar prevenir os acessos de fúria e, caso aconteçam,
que sejam bem menos nocivos. É preciso ter em mente que, quando um acesso de fúria se inicia, ele já é irreversível. Por isso, nossa grande chance de identificar a irritabilidade que o precede é tentar interrompê-la, para a qual não culmine na explosão descontrolada. É importante destacar que durante os ataques de descontrole, essas pessoas acabam fazendo coisas que normalmente não fariam, como bater, morder, vandalizar a propriedade dos outros, bater com o carro de propósito, trancar-se no quarto, no banheiro. Em casos mais graves, podem se jogar na frente de carros em movimento, ingerir remédios em excesso, agredir as pessoas ao redor com objetos cortantes, tentar suicídio e até homicídio, o que põe em risco a própria vida e a de seus familiares. Essas atitudes tomadas durante os ataques de ira ou fúria nunca são planejadas, pois são fora de controle. No entanto, a manipulação que os bodes podem fazer, como por exemplo a ameaça, geralmente é algo calculado e tem o objetivo claro de obter um benefício imediato, reduzindo a irritabilidade e prevenção dos ataques. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que uma personalidade borderline possui uma mente inundada de sentimentos e pensamentos negativos. Essa hiperatividade emocional gera e alimenta a hiperatividade dos pensamentos, e ambas produzem um estado de agitação mental que, em uma determinada hora, terá de ser extravasada exatamente como ocorre nos ataques de fúria. Para que isso não ocorra, toda a energia produzida pela hiperatividade mental deve ser canalizada em atividades alternativas e saudáveis, tais como caminhadas ou corridas ao ar livre, exercícios físicos de maior intensidade como danças, lutas ou circuitos com modalidades diversas, prática de esportes de alta concentração como tênis, squash, vôlei, natação, etc. Aprender a relaxar com técnicas de yoga, meditação, respiração diafragmática, cantoterapia, dentre outras, também pode produzir efeitos positivos. O importante é desviar o foco do sentimento gerado da irritabilidade. A psicoterapia também é um fator fundamental na tomada de consequências de todo esse processo e no reconhecimento dos resultados positivos que essas práticas desafiadoras do foco podem proporcionar. O bem-estar gerado por um pouco de controle sobre seus impulsos faz com que os adolescentes borders se sintam menos desconfortáveis e abre espaço e condições básicas para que suas angústias existenciais possam ser elaboradas e tratadas com mais consistência. Os pais podem ajudar muito nessa questão, tendo paciência com seus filhos, mantendo uma relação afetiva próxima, especialmente de escuta atenta, incentivando-os a tomarem atitudes para minimizar a irritabilidade que sentem, bem como aceitarem um acompanhamento psiquiátrico e psicológico com profissionais que possuam profunda experiência no assunto. Os pais ainda devem enfatizar que, por meio de atitudes agressivas, seus filhos jamais conseguirão o que desejam, e é importante que sejam consistentes e não abram exceções a essa regra. Caso contrário, perderão a autoridade. Não importa o quão violentos sejam os ataques, nesses casos devem-se chamar a polícia ou bombeiros para ajudarem a conter seus filhos. É preciso ter em mente que essa postura, por vezes, se faz necessária e ela fará parte de um processo paulatino e aprendizado. Os adolescentes borderline devem aprender que, através da violência explosiva e intempestiva, jamais conseguirão as coisas que querem, e que existem maneiras mais adequadas e menos desgastantes para isso. Seguindo a mesma linha de ajuda educativa, os filhos devem ser personalizados. De alguma forma, quando fizerem algo fora desse acordo de não violência de maneira justa e equivalente ao que faria com os outros irmãos, o jovem border deve entender que o amor de seus pais inclui limites e que esses são válidos para todos os filhos. É importante também recompensá-los ao realizarem coisas boas, como ter bom rendimento na escola ou em outras atividades extracurriculares. Ao serem minimamente disciplinados, organizados, carinhosos ou amistosos. No entanto, os pais devem fazer isso com muito cuidado e habilidade para não discriminá-los entre os demais filhos. Alguns pais confessam ter muito medo da reação de seus filhos borders. Eles temem que os jovens tomem atitudes drásticas, como a tentativa de suicídio ou a saída de casa de forma descontrolada, arriscando a integridade física. Dessa maneira, acabam enfrentando os filhos, o que na maioria das vezes desencadeia uma luta corporal ou numa atitude desesperada, acabam fazendo as vontades deles, na tentativa de prevenir o pior. Muitos pais também relatam um medo constante de que seus filhos cometam suicídio e, por esta razão, receiam deixá-los sozinhos em casa ou mesmo trancados em seu quarto. As mães, em geral, não conseguem dormir com o pavor de que o filho atente contra a própria vida. O pensamento radical
na forma de tudo ou nada é típico entre esses adolescentes. Os pais muitas vezes ficam confusos em relação à opinião que seus filhos fazem deles, pois ora demonstram afeto e carinho e os consideram pais maravilhosos, ora demonstram agressividades e discordância franca e hostil, considerando-os péssimos. A adolescência é uma fase de busca de identidade, de descobertas e de experimentações. É normal que os filhos apresentem mudanças de identidade nessa fase de tantas indefinições e de novas definições. Mas o que observa é que essa crise fisiológica de identidade dos adolescentes borderlines exibe um caráter mais profundo e intenso. Eles acabam sendo influenciados do que os demais adolescentes, sendo muito comum essa mudança acontecerem de acordo com os melhores amigos. Por esta razão, os pais devem ficar atentos e ter muito cuidado com quem seus filhos se relacionam, pois eles são como esponjas que absorvem facilmente as ideias e os comportamentos de seus amigos do momento. Dessa forma, podem também ser manipulados por eles para cometerem alguns delitos ou mesmo realizarem fantasias de conteúdo sexual ou aventureiro de alto risco. É importante destacar aqui que a maioria absoluta dos borders, no fundo de suas consciências, sabe distinguir o certo do errado, e os pais devem sempre destacar essa lucidez moral deles. Os relatos dos adolescentes borderlines revelam que o foco central de suas dificuldades é a comunicação com os pais. Eles tendem a buscar de forma constante a aprovação e o afeto deles. Muitos dos comportamentos disfuncionais são motivados por este sentimento, o que coloca os pais em papel central em relação a seus filhos. Ameaças de se machucar e pseudo-ameaças de suicídio são exemplos típicos que visam chamar a atenção dos pais, buscar o afeto e a compaixão dos mesmos. Quando os filhos borderlines terminam um namoro, os pais devem redobrar a atenção. Um percentual significativo de adolescentes borders ameaça ou tenta suicídio. E a maioria dessas tentativas é motivada pelo fim de um namoro. Assim, nesses momentos é fundamental observá-los de perto e reforçar os laços afetivos com esses filhos. Outro comportamento muito comum entre os adolescentes borders é que geralmente se inicia quando estão entrando na puberdade. É o autoflagelo. Essa prática pode se apresentar de diversas formas, tais como overdose de medicamentos, autoqueimaduras com cigarro, cortes com lâminas de barbear ou faca em diversas partes do corpo, especialmente nos pulsos, arranhões, arrancar cabelos, bater com a cabeça, dar soco nas paredes, entre outros. Os pais costumam não presenciar essas cenas, pois eles tendem a se autoflagelar em lugares escondidos para que os outros não percebam. Devemos lembrar que essas atitudes não são exclusivas dos adolescentes borders. Outros podem fazer isso por raiva, prazer, ansiedade, desafio entre amigos ou imitações. No entanto, é importante destacar que os adolescentes não borders também podem fazer isso, mas sempre de forma passageira ou pontual. Mais uma vez, o que os diferencia nesse aspecto é que os adolescentes borders apresentam uma motivação bem diferenciada para cometer esses atos. Eles descrevem essas situações como algo feito para dar alívio a um imenso mal-estar interno, uma mistura de vazio e angústia de caráter extremamente desconfortável. Quando são questionados sobre essas lesões, em geral, mostram-se desconcertados e esquivam-se do assunto. Esse comportamento costuma ser mais frequente nos borders que apresentam um perfil impulsivo e impulsivo. Como visto anteriormente, existem diversos estudos investigando os tipos de substâncias liberadas pelo corpo em resposta a esse tipo de agressão a si mesmo, autoflagelo, bem como seus efeitos de metabolismo cerebral. Essas pesquisas visam buscar um entendimento bem como uma justificativa fisiológica para esse comportamento. O que os pais podem fazer quando descobrem que seus filhos se autoflagelam? É comum o adolescente border começar a se cortar depois de ver esse comportamento em algum personagem de filme, novela, internet ou após observar um amigo agindo assim. Como esses jovens apresentam uma hiperatividade emocional, são mais reativos a situações que mobilizam nossos sentimentos mais intensos, sejam elas verdadeiras ou ficcionais. Como ocorre em filmes, novela ou até livros, além de reagirem mais intensamente às emoções, eles também demoram muito mais tempo para se esvaziarem de tais sentimentos, pois são facilmente influenciados e
contagiado pelas emoções ao redor, especialmente as negativas. Os adolescentes borderlines descrevem que, por vezes, sentem uma dor interna insuportável, ao ponto de pensarem que viver assim não faz sentido, e por essa razão seria melhor morrer a ter que conviver com essa sensação tão desagradável. Afirmam que, quando se autoflagelam, sentem um pouco de dor no início, mas logo ela é seguida de um bem-estar que alivia a dor interna que os tortura. Quando são indagados sobre como se machucam, mantêm e inventam desculpas nada convincentes. Os pais devem estar atentos para o fato de que as lesões podem ser produzidas em qualquer parte do corpo. Em casos mais graves e raros, os jovens cortam tendões e vasos sanguíneos para sangrarem mais. Podem também cortar partes dos seios e órgãos genitais quando atribuem essas partes do corpo à culpa por acontecimentos ocorridos, tais como atos de promiscuidade sexual e participação em atos sexuais de conteúdo mórbido ou perverso. Os adolescentes borders com esse perfil de autoflagelo costumam passar muito tempo no banho ou isolados em seus quartos, distanciando-se de amigos e evitando a convivência com pessoas após brigas ou pequenos desentendimentos. Para encobrirem suas cicatrizes, costumam usar blusas de manga comprida ou evitam ir à praia ou lugares onde terão de expor seus corpos. Assim, uma atitude suspeita a ser observada é o fato de seu filho estar usando diariamente blusas de mangas compridas, inclusive em dias quentes e ensolarados. Outras situações que levantam suspeitas são as compras repetidas de produtos antissépticos ou utilizados para curativos em geral, e a presença de tesouras, lâminas, giletes, alfinetes em facas em suas gavetas ou armários. Diante de um episódio de autoflagelo agudo recém-ocorrido, deve-se levar o filho ao hospital, onde serão feitos curativos ou sutura, além de imunização para tétano, caso estejam em dia. Feito isso, o acontecimento deve ser relatado à terapeuta que acompanha os adolescentes. Se não houver um terapeuta, deve-se buscar um para fazer acompanhamento de seu filho o mais rápido possível. Ficar horrorizado e repreendê-lo por este comportamento não trará qualquer benefício. Seu filho necessita de tratamento e acompanhamento adequados com profissionais especializados. Depois de passados os episódios de autoflagelo, muitos pacientes se sentem extremamente constrangidos e arrependidos pelo que fizeram, pois suas cicatrizes tendem a marcar seus corpos para o resto de suas vidas, trazendo fortes lembranças de uma fase muito sofrida. Mônica, 15 anos, chegou ao consultório levada por sua mãe. Era uma menina ansiosa, inquieta, insubordinada e não tinha uma relação conturbada com os pais. A mãe não sabia mais o que fazer, pois Mônica, depois que foi abandonada pelo namorado, se irritava por qualquer coisa, gritava com todos na casa e não queria voltar para o colégio. Ficava trancada sozinha no quarto, não queria comer, chorava e culpava os pais por sua vida infeliz. Pouco tempo antes, ela havia começado a fazer pequenos cortes com estiletes nos braços e nas pernas, e apertar a unha com força na mão até sangrar. Ao ser questionada sobre isso, disse que se sentia melhor, menos angustiada e tirava a sensação ruim que sentia no peito. Como descobrir que seu filho está usando drogas? Para todos os pais que têm filhos adolescentes, o uso de drogas é uma preocupação. Quando esses filhos, além de serem adolescentes, apresentam uma personalidade borderline, a preocupação triplica, pois o que era sinal de fogo pode se transformar em um incêndio de proporções imprestáveis. Existem dicas que podem levar os pais a desconfiar que isso esteja acontecendo com seus filhos. Entre elas, destaco as seguintes. Começa a ficar misterioso. Irrita-se com perguntas banais sobre seu cotidiano. Distancia-se de forma radical dos pais. Passa muito tempo trancado no quarto. Piora o rendimento escolar. Perde o interesse nas atividades extracurriculares. Aumenta a irritabilidade. Piora o estado de humor. Evita apresentar-se seus novos amigos. Fica com aparência descuidada. Objetos e dinheiro começam a desaparecer de casa. Também não podemos esquecer de observar os sinais óbvios, cheiros de álcool ou maconha no hálito ou respiração, ou nas próprias roupas, larica, fome intensa após o consumo de maconha, olhos avermelhados, coriza embranquecida e infecções provocadas por fungos.
candidíase é mais comum, que vão se tornando constantes e persistentes em função da baixa imunidade que esses jovens passam a apresentar. Há muita controvérsia entre os profissionais da área de saúde mental sobre o quanto se deve desconfiar ou mesmo se estabelecer o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline para um adolescente. Muitos profissionais adiam a decisão com receio de rotular o paciente e criar um estado de tensão muito grande entre os pais. Tais profissionais argumentam que muitos adolescentes tendem a apresentar esse comportamento e que tudo poderá passar com o tempo. Embasada em minha prática clínica, eu particularmente discordo dessa postura. No meu entender, a verdade é que não existe idade determinada para o transtorno de personalidade borderline se manifestar, desde que o adolescente preencha critérios estabelecidos no DSM e VTR. O diagnóstico deve ser feito. Quanto mais cedo identificarmos e tratarmos os borderlines, mais favoráveis se tornam seus prognósticos, pois seu cérebro terá mais tempo de desenvolver sobre o alicerce de uma forma mais harmônica, menos disfuncional. Além disso, os fatores ambientais, como educação, relações familiares ou influência de amigos e colegas, podem ainda ser ajustados, minimizados ou desencadeamento desse transtorno. Afinal, não podemos esquecer que 9 em cada 10 adolescentes com personalidade borderline tentaram o suicídio, e um deles obteram esse êxito infeliz. Para afirmar mais ainda a minha posição frente a essa delicada questão, acrescento um detalhe adivinho à experiência profissional. Nunca vi um adulto borderline que, em sua história pregressa de infância e adolescência, não apresentasse características, ainda que camufladas, de dificuldade significativa nas relações interpessoais, na autopercepção, na instabilidade de humor e na impulsividade. E para finalizar, gostaria de deixar claro que minha postura profissional em relação à precocidade da intervenção terapêutica dessas personalidades me remete, antes de tudo, ao juramento médico, que pode ser resumido da seguinte forma: onde houver sofrimento ou risco, a integridade e a vida humana devendo sempre errar por excessos, mas jamais por omissão. Maria Escandalosa, desde criança, sempre deu alteração na escola. Não dava bola, só aprendia o que não era lição. Maria Escandalosa, Clécius Caldas Armando Cavalcante.